a nossa aula sobre inteligência emocional. Neste encontro, embarcaremos em uma jornada para explorar e desenvolver uma habilidade vital para o nosso bem-estar emocional e sucesso em todas as áreas da vida: a inteligência emocional. A inteligência emocional é fundamental para o nosso sucesso e bem-estar diários. Ela afeta nossas interações com os outros, nosso bem-estar emocional e nossa capacidade de lidar com os desafios da vida. Compreender aspectos da inteligência emocional nos capacita a lidar com as emoções de forma saudável, a construir relacionamentos positivos e a tomar decisões conscientes. Cultivar e desenvolvê-la pode ter impactos significativos em todas as áreas de nossa vida. Sou a Karine e estarei com você em mais este encontro. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu sou a Karine e vem comigo para essa afirmação aqui, que ela representa o início dessa nossa jornada num olhar sobre inteligência emocional. Você sabia que a inteligência emocional representa 80% do sucesso que você tem na sua vida? E essa não é uma afirmação minha, não. É uma afirmação de um sábio estudioso chamado Daniel Goleman, que tem conteúdos riquíssimos sobre esse tema e que, inclusive, alimenta um pouquinho da nossa aula de hoje através das suas teorias, dos seus exemplos. Então, vem comigo e vamos aprofundar o impacto e os resultados que a inteligência emocional trazem para você, no seu dia a dia, na sua vida como um todo. A inteligência emocional é uma habilidade que vamos desenvolvendo e que nos ajuda a ter uma consciência mais plena, que vai intervindo no nosso dia a dia de maneira saudável, ativando hormônios, como o da felicidade e do bem-estar. Ela envolve a compreensão de algo muito grandioso, que vai desde a gestão das emoções, como o meio, as situações nos impactam, como os nossos pensamentos têm influência nas emoções, nos sentimentos que construímos e como o comportamento acaba resultando nessa equação toda. Então aqui a gente ilustra, veja só, situações que acontecem no nosso dia a dia, elas acabam nos trazendo uma linha de pensamentos que, dada a situação, pode nos gerar pensamentos positivos e pensamentos negativos. Os pensamentos, eles nutrem a geração de emoções, sentimentos, vamos entender um pouquinho a diferença de cada um deles. E isso, por sua vez, reflete diretamente no comportamento que a gente adota, que a gente acaba manifestando no nosso dia a dia, em todas as nossas relações. Então aqui, especificamente, vamos diferenciar um pouquinho cada um deles. Os pensamentos, eles influenciam diretamente as emoções e os comportamentos. Por exemplo, aqui, tá? Se uma pessoa pensa que foi rejeitada, isso nasceu aqui no pensamento, a tendência é que isso desencadeie nela uma série de emoções, como rejeição, tristeza, raiva, e inclusive faça com que ela tenha reações diferentes frente a novas oportunidades que se assemelhem àquele pensamento ou situações da mesma ordem. Emoções são manifestações agudas, são manifestações intensas e passageiras. Então perceba, quando a gente é tomado por um momento de raiva, de angústia, de alegria, nós estamos falando de emoções. E elas têm manifestações rápidas no nosso organismo. Elas desencadeiam reações em todo o nosso corpo. As emoções é aquilo que dificilmente a gente consegue esconder. Elas se manifestam, o nosso corpo reage. Uma expressão diz que as emoções é aquilo que o teatro do corpo manifesta. Não tem como a gente esconder uma emoção. Então, os sentimentos são a experiência subjetiva e mais duradoura das emoções. A exemplo de, se eu sou tomado constantemente por emoções como raiva, angústia, medo, a tendência é que essas emoções que me acompanham gerem sentimentos em mim que dizem respeito à insegurança, à tristeza. Aquilo perpetua em mim e aquilo acaba se projetando no meu comportamento. O comportamento, por sua vez, é a manifestação do corpo. É aquilo que eu transformo em ações. Então, eu sentir uma emoção como a raiva, aquilo não é perceptível pelo outro.
se eu conseguir controlar aquilo. Mas uma vez que eu não controlo, o meu corpo manifesta, o meu corpo expressa, as minhas reações expressam, a minha respiração altera, a minha forma de reagir à abordagem do outro muda. Então, gente, voltando aqui um pouquinho à lâmina anterior, veja o quanto a inteligência emocional diz respeito a como eu me conheço, a ponto de entender como que uma situação que é algo externo adentra em mim nas minhas emoções, projeta em mim a questão de pensamentos saudáveis ou não, e oriundo em comportamento, e aí aqui inicia a relação com o outro, saudáveis ou não saudáveis. E aí vocês podem estar pensando, nossa, inteligência emocional, que expressão bonita! Como deve ser fácil para quem estuda inteligência emocional controlar as suas emoções? Como devem ser, né, pessoas que conseguem não sofrer, que conseguem não ter emoções ruins, que conseguem doutrinar os seus pensamentos? Pessoal, é um exercício. Sempre será um exercício. Todos nós, como seres humanos, somos dotados de emoções diversas. Todos nós geramos sentimentos, porque nós somos expostos diariamente, constantemente, a diversas situações. Essa situação que está dando ali, que a gente fez, né, que a gente percorreu, imagine isso acontecendo exponencialmente, com todas as áreas da nossa vida. Nós temos situações positivas, situações negativas, e isso tudo se entrelaça. Então, muitas vezes a gente é confundido, principalmente nós que trabalhamos com esse universo de inteligência emocional, nós somos questionados com relação a e como é a tua inteligência emocional? Veja, nós não somos profissionais que por estudarmos a inteligência emocional, somos blindados de emoções e sentimentos. E é isso que a gente vai acompanhar um pouquinho na sequência, quando a gente falar um pouquinho das emoções básicas e do como isso interfere no nosso dia a dia. A inteligência emocional parece ser algo que é quase que um cristal, assim, aquele cristal inatingível, sabe? Uma utopia. Mas, na verdade, a inteligência emocional, ela diz respeito a gente entender que nós temos sim as nossas emoções, que elas habitam cada um de nós e que o tempo entre sentirmos a emoção, ela processar aqui dentro e nós conseguirmos encerrar aquele ciclo para que a gente esteja preparado para outra situação, para que a gente esteja pronto para a notícia boa que vem, para que a gente esteja pronto para o desafio, para o problema que vem. O tempo que isso fica na gente é que determina se a emoção que a gente deve acolher, eu repito, que a gente precisa acolher, é maior do que eu ou eu sou maior do que ela. Sabe o exemplo da bola de neve? O problema aconteceu, ele não vai deixar de existir. Mas como eu lido com aquele problema, a regra 10/90 que a gente já trouxe, o protagonismo, o nível de consciência, tudo aquilo que a gente aborda em outras aulas, como eu lido com ele vai determinar se eu sou maior do que aquela bola de neve ou se aquilo vai crescer e vai tomar uma proporção a ponto de me atropelar. Então é isso. E vamos entender